Olha o estrume que isso vira. Há um consenso. Senhor presidente, eu sou o relator. Me mantenha a palavra. Tenho direito à palavra. Há um consenso, ministro Toffoli. O presidente está falando. O presidente está falando. Há um Para vocês, eu só peço o que eu peço todo santo dia, que é o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Eu não gosto que você fala besteira. Pois bem, você pode assistir a Globo News. Então você aperta no joinha, que é o dedão para cima, gostei. Pula o dedão para baixo, porque isso dá azar, dá muito azar, atrasa a sua vida. Atrasa, aliás, 7 encarnações da sua vida, se você apertar esse dedinho. Segundo o jornal Folha de São Paulo, uma ala de ministro do STF, que é o Supremo Tribunal Federal do Alexandre de Moraes, tem indicado, porque eu falava antes, né, Alexandre de Moraes do STF, agora é o STF do Alexandre de Moraes, tem indicado apoio à decisão de Alexandre de Moraes Maduro de censurar a entrevista de Felipe Martins à própria Folha. O argumento usado por 2 integrantes da corte é que as medidas cautelares aplicadas ao assessor de Jair Bolsonaro, como a proibição de se comunicar com outros investigados, respaldam a decisão. Ou seja, a decisão ilegal respalda esta decisão. Olha o estrume que isso vira. Na avaliação desses magistrados, em sigilo, hein? Secreto, Felipe Martins poderia adiantar publicamente estratégias da defesa. E qual é o problema? Ele não está adiantando estratégia da acusação, Cássio? Barroso versus Toffoli, na sessão de ontem do Supremo, quando os ministros discutiam a adequação da Justiça de São Paulo ao modelo do juiz de garantias. São Paulo! Eles querem que São Paulo adote juiz de garantia, mas o Alexandre de Moraes deixa. Falta-lhes vergonha. O presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, e Dias Toffoli, Balatófoli. Será que Luiz Roberto Barroso estava com uma Balatófoli? Eles bateram boca sobre quem tinha prioridade de fala. Toffoli participou da sessão de forma remota. Será que estava viajando? E foi interrompido algumas vezes por Barroso. Olha a briga de Barroso e Balatófoli. No fim, a conexão de Toffoli caiu e Barroso lançou um aspas. Não fui eu. Fecha o aspas. Vamos ver o vídeo. Simples assim. Mas, ministro Toffoli, há um consenso. Senhor presidente, eu sou o relator. Me mantenha a palavra. Tenho direito à palavra. Há um consenso, ministro Toffoli. O presidente está falando. Há um consenso de que a posição de Vossa Excelência está correta. Não pode ser discricionária. A dúvida é se a antiguidade é o merecimento ou critérios objetivos. Vossa Excelência não está me ouvindo. Perfeitamente, estamos lhe ouvindo. Então eu quero falar. Vossa Excelência está falando qual é a minha posição. Não, eu estou dizendo qual é a dúvida aqui no plenário. Não, eu estou dizendo qual é a minha posição. Estamos ouvindo. Eu quero esclarecer a minha posição. Estamos ouvindo com gosto. Senhor presidente, o meu voto, e cito precedentes, e depois, quando retomar, eu vou fazer a leitura dele na íntegra novamente, e isso em nada interfere em decisão de juiz das garantias, porque aqui nós estamos a julgar. Não fui eu. Ué, foi o Alexandre de Moraes que bloqueou a Starlink. Eu pensei nisso. Não é isso? Eu pensei nisso. Você deu uma Paula agora, hein? Deixa eu falar uma coisa. Ele falou, né? O senhor quer dizer aqui qual é a minha posição? Eu quero dizer a minha posição. E não falou a posição. Mas eu vou falar a posição do ministro Dias Toffoli. A sua posição é deplorável, ministro Dias Toffoli. A sua posição é lamentável. A sua posição é uma desgraça para a justiça brasileira. Porque o senhor quer falar, não me deixa falar, mas o que o senhor fez no recurso do Clezão, o senhor sequer leu o recurso, deu Ctrl+C e Ctrl+V na sua sentença recorrida. Veja como é gostoso ser tratado como lixo, que é a maneira como Vossa Excelência trata o povo pobre, um quitandeiro. Porque se fosse JBS, se fosse Novo Honor, hein, doutora Ana Paula?
Lamentável essa cena que a gente acabou de ver, né? A Suprema Corte do país. Vamos ouvir com gosto. Era bala sabor do quê? Com tudo que a gente falou aqui, do abuso de poder, da perversão, né, da lei, mas ainda assim se comportando dessa forma, né, de uma maneira assim que me parece um pouco até desrespeitosa um em relação ao outro. E eu não esperava outra coisa. O ministro Barroso, ele dá algumas declarações que demonstram assim essa, com perdão da palavra, a baixeza em alguns momentos, quando ele disse perdeu Mané, né, para a população brasileira inteira que estava ali revoltada com o resultado das eleições, em virtude de várias dúvidas que permaneciam no ar, né, e que a Suprema Corte tratou da forma que achou que deveria tratar. Então, não tem muito a falar não sobre essa cena aí do STF, tá cada vez parecendo mais uma briga de vizinhos, uma conversa de vizinhos. E ele falou de uma maneira tão infantil, olha, com todo o respeito, foi infantil, parecia uma briguinha entre o Centro Acadêmico de Filosofia, contra o Centro Acadêmico de Sociologia, contra o Centro Acadêmico de não sei o quê, aí ele pegou e disse, sois rei, quem tá falando é o Centro Acadêmico X. Não. Pô, o ridículo ao que nós chegamos, desde o momento em que eles passaram a confundir as decisões do judiciário com uma telenovela, com uma dramaturgia ou com uma comédia, porque é o que eles reduziram isso, as decisões judiciárias. Infelizmente, é a consequência que está colocando o Brasil cada vez mais no limbo da história e como um pária internacional, porque tudo isso reflete, o mundo inteiro está vendo. Na verdade é uma tragédia, não é uma comédia. E o que o Alexandre de Moraes tem feito? Ele manda uma decisão ilegal, aí depois ele não deixa as pessoas fazerem ilegalmente outras coisas e diz, não, eu estou baseado na decisão anterior. Mas a decisão anterior é ilegal. Então aí os ministros, eu não sei, eles se fingem de bobos, se fingem de imbecis, porque imbecis eles não são. Imbecis é esse povo que fica defendendo os chambiquiras. Eles são, ou são imbecis ou não são vendidos. Se você não está ganhando dinheiro com isso, meu amigo, você é um imbecil de marca maior. Porque ou você está no jogo levando o seu, ou você é imbecil. Das duas, uma não tem meio termo. E o Alexandre de Moraes, ele faz isso. Ele fala, não, ele não pode dar entrevista, mas isso é em razão da decisão anterior. Mas a decisão anterior é ilegal. Então não é porque uma ilegalidade se transformou em decisão judicial que eu posso extrair qualquer outra coisa. Porque uma das coisas que qualquer imbecil aprende na faculdade de Direito é que da nulidade nada se extrai. Mas, como o direito foi jogado no lixo, a gente está vendo esse triunfo das nulidades. Oi, diante dos inúmeros bloqueios que eu venho recebendo do STF e também todo o boicote do YouTube, canais de cortes dos meus vídeos como esse são muito importantes para fazer a minha mensagem chegar ao máximo de pessoas possível. Sem isso, o pessoal fica refém da Globo News e das outras redes de televisão de esquerda. Por isso, todo mundo tem autorização expressa para recortar os meus vídeos à vontade, exatamente como fazem aqui os meus amigos do Pavê News. Curtam então o vídeo e se inscrevam nesse canal. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para receber notícias quentíssimas todos os dias aqui no Pavê News. Isso ajuda demais o nosso canal e o YouTube irá recomendar para mais pessoas.